Deixa o like e se inscreva no canal. Hoje eu vou falar sobre advérbio. Os advérbios qualificam verbos e intensificam o sentido de adjetivo e outros advérbios. Pode ser classificado como advérbio de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação e de dúvida. O que é advérbio? Advérbio é a classe de palavras que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios, acrescentando-lhes características ou intensificando seu sentido. Classificação dos advérbios. A classe dos advérbios é extensa, havendo algumas classificações de acordo com o sentido do advérbio. Advérbio de lugar. Ajuda a caracterizar o lugar a qual o verbo refere-se por meio da noção de posição e direção. Alguns advérbios de lugar são perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá e atrás. Exemplo: demorou, mas chegou longe. Advérbio de tempo. A noção temporal, período de tempo aos verbos. Alguns advérbios de tempo são antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo e tarde. Exemplo: cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Advérbio de modo. Indica a maneira como a ação do verbo foi executada. Alguns advérbios de modo são rápido, devagar, bem, mal, entre outros com o sufixo mente. Exemplo: nós estamos indo bem na competição. Advérbio de intensidade. Caracteriza a intensidade da ação verbal ou da qualidade do adjetivo. Alguns advérbios da intensidade são muito, pouco, bastante, demais, tanto e tão. Exemplo: ele falava pouco. Advérbio de afirmação. Reforça o sentido de afirmação. Alguns advérbios de afirmação são sim, de certo, as palavras afirmativas com o sufixo mente, certamente, realmente, entre outros. Umas palavras como claro e positivo podem ser classificadas como advérbio, dependendo do contexto. Mas é necessária atenção aos casos. Exemplo: claro que entendemos. Advérbio de negação. Reforça o sentido da negação. Alguns advérbios de negação são não e nem. Em contexto específico, palavras como negativo, nenhum, nunca, jamais, entre outras, podem ser classificados como advérbio de negação, mas é necessária atenção. Exemplo: não aceitamos mais isso. Advérbio de dúvida. Enfatiza o sentido de dúvida. Alguns advérbios de dúvida são talvez, quiçá, porventura e palavras que expressam dúvida, acrescida de sufixo mente, como possivelmente e provavelmente. Exemplo: nós talvez tenhamos a sua festa.